E aí, galera, tranquilo? Professor Luiz Carlos aqui de Física. Vamos seguir com o nosso curso de Termologia. Hoje falando de termodinâmica. Com certeza, a maior parte das questões de termologia focam em termodinâmica, tá? Vamos fazer aquele resumo e fazer aqui uma correlação entre as três leis da termodinâmica. Curiosamente, as leis, o que é mais comum é botar a primeira lei, segunda lei e tal. Termodinâmica, gente, começa com a lei zero, primeira lei e segunda lei. Em química, já ouvi até a terceira lei da termodinâmica. Ele especifica mais o estudo da entropia, né? Não é entalpia, né? É entropia e resguarda numa lei só para ele. Outra coisa interessante é que não existe um cientista aqui, numa época só. São vários monstros, né? Dando ideias, e essas ideias foram complementadas com o decorrer das épocas aí, até esse conjunto aqui de ideias, tá bom? Então, falou em lei zero, falou nas palavras equilíbrio térmico. Daí o nome lei zero da termodinâmica. Todo mundo sabe que quando um corpo quente entra em contato com o frio, o quente esfria e o frio esquenta até ficarem mornos, né? A famosa TET, a gente vai apelidar assim nas questões. Temperatura de equilíbrio térmico, tá certo? Então, a TET é muito estudada em calorimetria, tá certo? Lá em calor sensível e calor latente. Então, falou em corpo quente, esfriando, corpo frio, esquentando, falou na lei zero da termodinâmica, tá certo? Já a primeira lei é a conservação da energia, olha lá. Então, falou em primeira lei, falou na conservação energética, tá certo? O calor não pode ser degradado, né? Ele é sempre reorganizado de um tipo em outro tipo. Quem fala isso é o Lavoisier, não é verdade? Tem alguma forma, professor? Tem sim. A forma mais usada aqui nesse assunto é essa daqui, ó. Esse Q, gente, é de calor. Essa letra grega aqui, tal, letra T mais estilizada, é o trabalho. E esse ΔU é a variação de energia interna. Tá certo? Então, essa é a fórmula que relaciona essas três grandezas na primeira lei da termodinâmica. Professor, calor tem alguma fórmula? Tem, o famoso Q-macete, a gente já viu aqui nas aulas do curso, tá? Professor, trabalho tem alguma fórmula? Aí é que começa a onda, né? Depende. Se a pressão for constante, o trabalho é dado por P∆V. Mas se a pressão variar, tem que achar a área do gráfico PV, né? Um gráfico muito comum de aparecer, que é o gráfico pressão versus volume. Ele vai dar lá o gráfico, calcular a área dele e encontra o trabalho. Só que, enfim, nessa etapa aqui do resumo, a gente não vai entrar nesses detalhes mais de exercício. Então, essa fórmula é muito famosa, é muito boa, mas é exigente. Ela só funciona se a pressão for constante. Já energia interna, para achar essa variação de energia interna, eu preciso saber qual é a atomicidade do gás. Essa é a mais famosa das fórmulas de energia interna, que é usada quando o gás é monoatômico. Olha lá. Então, se o gás for monoatômico, usa essa formulazinha, ela é sensacional. Se o gás tiver mais de um átomo, dois, ou poliatômico, normalmente ele bota as fórmulas de energia interna, tá bom? Beleza, falou em trabalho, falou em volume, falou em energia interna, falou em temperatura. É o que você percebe na fórmula, né? Falou em trabalho, falou em variação de volume, falou em energia interna, falou em variação de temperatura. Muito importante essa correlação, vai te ajudar assim a destruir os exercícios, tá bom? Já a segunda lei diz que não existe uma máquina que funcione de acordo com a famosa máquina de Carnot, e nem mesmo Carnot apresenta rendimento de 100%. Então, o rendimento da máquina
é sempre abaixo do rendimento de Carnot, né? O rendimento de Carnot. Carnot é o nome do cara, né? É o que tem o maior rendimento possível. E mesmo assim vai ser sempre abaixo de 100%, porque a energia ela vai fluir do corpo de maior temperatura para o de menor. Então, para que haja essa fluidez de calor, nem toda a energia vai ser levada à fonte fria, ou ao uso da máquina, né? Uma parte vai ser usada para direcionar o calor à fonte fria. Então, calcular o rendimento da máquina, gente, é sempre a energia útil sobre a total. Olha que dica legal. E o rendimento da máquina de Carnot é 1 menos T2 sobre T1. Já esse útil sobre o total tem exercício, não sei se vocês conhecem essa fórmula, só que para título de comparação, ó, ela também pode ser vista assim, ó, é 1 menos Q2 sobre Q1. Ó, galera, as fórmulas se parecem, só que o rendimento da máquina depende de energias, o rendimento de Carnot depende de temperatura. Sempre que você viu o número 1 no seu vestibular, ele está se referindo a coisa quente, tá certo? E sempre que ele falar número 2, ele fala de coisa fria. Eu poderia então botar bem aqui assim, ao invés de T1, botar aqui TQ, né? Temperatura quente, como alguns livros fazem. Eu não vou fazer isso contigo, porque o vestibular ele não vai botar TQ, TF, quente e frio. Ele bota T1, T2. Então, tenha muito cuidado com essa observação, ela vai sim te ajudar, tá bom? Aqui, número 1, tá certo? Como você nota, essa desigualdade aí, eu vou cancelar o 1, o negativo aqui, para tirar esse negativo da desigualdade, eu tenho que multiplicar por menos 1, eu vou trocar o sinal e vai ficar assim, ó, Q2 sobre Q1 tem que ser maior do que T2 sobre T1. Essa é a condição para que a máquina ela não agrida, ela não viole a segunda lei da termodinâmica. O calor frio pelo calor quente tem que ser maior do que a temperatura fria sobre a temperatura quente, tá bom? E para fechar, essa máquina de Carnot, né? Essa máquina de Carnot, ela vai ser apresentada num gráfico PV, vai ser dado para você as duas isotérmicas, as duas em que a temperatura são constantes, a temperatura quente, a temperatura fria, e as duas transformações adiabáticas. Essas aqui, ó, são as adiabáticas. Essas aqui são as isotérmicas. Por isso, galera, que essa máquina ela não existe, gente. Não existe uma máquina que funcione com isotérmicas. Carnot não existe porque uma máquina ela tem que variar a temperatura. Então, isotérmicas é meio surreal. As máquinas que existem são as máquinas diesel e a máquina a gasolina, né? O álcool, que é a máquina Otto. E essas máquinas elas variam a temperatura em algum momento de sua combustão. A máquina de Carnot, o rendimento dela não depende da substância que faz a máquina funcionar. E por isso a máquina de Carnot não existe. Tem gente que pensa que Carnot não existe porque não pode ter rendimento de 100%. Não é isso, né? A máquina de Carnot não existe porque sua temperatura não depende do combustível. Veja que a máquina que existe, ela depende do Q1. O Q1, gente, é a octanagem do combustível, se ele é gasolina, álcool, diesel. Então, por isso que Carnot não existe. Ele tem esse aspecto aqui, ó. Esses pontos de interseção, no sentido horário, representam uma máquina de Carnot. Sempre que o amigo via a máquina de Carnot, faça logo assim, ó. Bota uma setinha bem aqui em cima e bota assim, Q1. E bota uma setinha bem aqui embaixo, Q2. Lembrando, ó, isotérmica, adiabática. Isotérmica, adiabática. Expansão, ó, expansão, expansão. Compressão, compressão.
Através desses nomes e sobrenomes, tu consegue fazer as questões tudinho. Veja que nesse pedaço aqui, de A para B, ele recebe calor, né? Não é verdade? E no pedacinho de C para D, ele doa calor. Ele doa calor. Claro, recebe calor da fonte quente e doa a fonte fria, por isso que eu botei Q1 e Q2. Já nesse pedaço BC, a temperatura está diminuindo, está passando do quente para o frio. Então, BC, a temperatura diminui. E DA, a temperatura aumenta. Então, essas são as 4 perguntas que ele pode fazer para você lá no ciclo de Carnot, tá bom? Mas é isso, um assunto importante, com muito detalhe. Fazer um resumo sobre termodinâmica é ter essas informações em mãos, tá bom? Um abraço, até a próxima. Valeu.